Daí que ontem saiu o resultado do Prêmio Jabuti de Literatura. E é óbvio que a maioria, né, dos indicados foram, adivinha, homens. Então a Jahid Arraez fez um texto lá no Substack dela, maravilhoso, mostrando os números, a história dos números, né, assim, ao longo do tempo, quantos foram os homens premiados e quantas foram as mulheres, mas não só do Jabuti e como de outros prêmios literários. E adivinha, na maior parte das vezes, quem é premiado são homens, a grande maioria. E aí, ótimo, né? Porque sempre tem um, né? Nunca um homem, mas sempre um homem foi lá e fez um comentário assim: mas você não está levando em consideração a qualidade literária. Ela compartilhou um post sobre isso e eu fiquei tipo, eu fiquei quase com dó, porque demonstra uma ignorância. E aí daí, né, como já que é essa minha área de pesquisa e às vezes as pessoas não sabem e elas ficam achando que as mulheres não são indicadas por uma falta de qualidade literária. Então tá, vamos lá. Só que esse tema, ele tem tudo a ver com as minhas leituras contemporâneas. Outro dia até compartilhei aqui uns stories sobre isso. Eu terminei de ler ontem esse livro aqui, ó, A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, e odiei. Eu detestei. Eu vou amarrar esse texto aqui com esse assunto porque eu acho que tem tudo a ver. Mas eu tinha lido esse daqui antes, do Alberto Mango, maravilhoso, eu já falei dele aqui. Enfim, eu comprei esse livro da Crise da Narração já faz um tempão. Aí eu comecei a ler o ano passado, me irritei tanto que eu parei a leitura e voltei agora e coincidiu de eu terminar, acho que terminei ontem, Na Força do Ódio. E aí eu li o texto da Jahid e achei ótimo, e aí vem o cara e faz esse comentário, ai meu Deus, espera. Então tá, senta porque vai demorar, quem me segue sabe. Quando a gente vai falar sobre qualidade literária, a gente tem que pensar algumas coisas. Então, na verdade, tem gente que está se perguntando sobre as mulheres e a escrita há muito tempo. Olha só, né? Então, vamos começar, porque a pergunta é, então as mulheres escrevem? Nossa, a gente tem descoberto que sim, as mulheres escrevem não só hoje em dia, mas elas sempre escreveram. Ó, que coisa. Mas as mulheres publicam? Aí é que tá. Então, as mulheres, apesar das proibições, nós não éramos autorizadas a escrever há algum tempo, de modo geral, as mulheres sempre escreveram, assim como os homens. Mas as mulheres publicam? Não, as mulheres não eram autorizadas a publicar. Então, elas começam a ser publicadas mais lá no século XIX. A gente vai chegar lá nas mulheres são premiadas no final do vídeo, tá bom? Uma das pioneiras de se fazer essas perguntas é a nossa querida Virginia Woolf, com O Teto Todo Seu. Para quem não sabe, ela era uma mulher escritora inglesa, feminista, e aí ela escreve esse texto para outras mulheres, falando sobre essa relação entre as mulheres e a ficção e a escrita. Ela se faz justamente essa pergunta, as mulheres escrevem? Quem são essas mulheres que escrevem? É um livro excelente para isso. Eu trouxe a minha galera aqui para a gente entender. Então tá, a Virginia já estava dizendo, acho que é de 1924, se eu não me engano, esse texto tem 100 anos e a gente ainda está se fazendo essa pergunta. E lá ela já estava falando, gente, escreva, por favor, escreva. Aí, lá na década de 60, começou uma mulherada assim, depois do Lacan, junto com o Lacan, começou a se perguntar, então tá, o que acontece? Porque a gente escreve, mas não necessariamente a gente é lida, é publicada, porque aí os homens acham o nosso texto ruim. O que acontece? A Virginia já estava se fazendo essa pergunta, mas o que tem aí? Por que eles acham o nosso texto ruim? E aí a Hélène Cixous, ela vai dizer que os homens não compreendem
a nossa língua, que a gente fala uma língua totalmente diferente da deles. Então não importa o que a gente escreva, eles nunca vão achar bom. Não todos a gente sabe e nem sempre a gente sabe também, mas de modo geral eles não compreendem a nossa linguagem, a nossa língua, aquilo que a gente fala. Esse texto aqui do O Riso da Medusa, desculpa, da Ellen Sixux, é maravilhoso e ela traz um pouco sobre essa coisa de a gente precisa escrever mesmo que eles não compreendam. Junto com ela também uma outra autora incrível, outras duas autoras, por enquanto eu estou falando das não brasileiras, mas tem a Glória Ansaldúa, que tem um texto sensacional chamado Cartas às Mulheres do Terceiro Mundo, que ela vai dizer, gente, escreve, por favor, escreva. Escreva. E vai também trazer essas questões do porquê que a gente é lida, porquê que a gente não é lida, quem que está autorizado a escrever. Porque tem isso, não é que a gente não escrevia, chama Falando em Línguas, uma carta para as escritoras do Terceiro Mundo. Não é que a gente não quer escrever ou que a gente não escreve, mas quem é autorizado a escrever, e nem todo mundo é. Isso eu estou falando do meu lugar de mulher branca, né? Existem todas as minorias que a gente sabe que tem menos lugar ainda. Junto com ela também tem a Audre Lorde, uma poeta americana, que também nesse livro aqui, ó, de Insider, Irmã Outsider, ela também vai falar sobre escrita e ela também vai falar sobre essa questão de quem está autorizado e quem vai compreender e ambas, tanto a Glória Ansaldúa quanto a Audre Lorde, vão falar que a gente tem que escrever independentemente se a gente tem um teto só nosso, como diz a Virginia Woolf, e 500 libras por ano. Elas falam que a gente tem que escrever do mesmo jeito, mesmo que os homens não gostem da nossa escrita. Vindo aqui para o Brasil, existe uma série de pesquisadoras, assim, uma quantidade enorme de pesquisadoras muito boas se fazendo essas mesmas perguntas. E aí eu vou destacar algumas delas. Uma delas é a Regina Dal Castanho, que tem uma pesquisa super extensa e belíssima sobre esse lugar da literatura brasileira. Eu estou aqui com 2 obras dela. Esse Literatura Brasileira Contemporânea, um território conquistado, e Espaço e Gênero na Literatura Brasileira Contemporânea. Esses 2 livros trazem pesquisas sérias, impressionantes e que vão... Pesquisa científica, tá? Não é um achado, ela não achou, ela não escreveu isso de orelha. E que vão justamente fundamentar o que a Jarid Arraes escreveu no texto dela, lá os números que mostram. Isso. Uma outra autora que também faz essa pesquisa, eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, é a Ana Fedrich. E essas escritoras silenciadas, que ela vai falar de escritoras que foram apagadas ao longo da história, que elas publicaram, mas não chegaram aqui para nós. Agora estão chegando porque essas autoras vão ser cobradas na FUVEST. Olha o valor que tem um vestibular que vai cobrar só mulheres durante 5 anos. A Luísa Lobo também faz uma pesquisa sobre mulheres publicadas e ela também vai discutir quem é que pode publicar, também corroborando. Daí que, então é assim, né? A gente tá escrevendo, a gente tá publicando. Mas o que é isso? O que é esse texto? O que é uma mulher escrevendo? Eu vou trazer a minha autora preferida de todas, que é a Helena Ferrante. E a Helena Ferrante, além dela escrever literatura, ela também pensa a literatura e tem esses 2 livros dela, As Margens e o Ditado e Fantomália, que para mim são textos que mostram que, apesar de a gente não saber quem ela é, mostram que ela é uma mulher, porque as questões que ela levanta são justamente questões que os homens não alcançam e que vai dizer dessa dificuldade, da dificuldade da gente conseguir reconhecer o nosso texto como bom, porque a gente vem seguindo uma margem. Aí eu chego na Ursula Le Guin e a teoria da ficção.
É um ensaio curtinho esse livro. Essa edição é maravilhosa da N1, estava esgotado. Eu espero que eles, por favor, publiquem novamente, façam uma reimpressão. Esse ensaio é incrível, totalmente necessário para esse debate. Porque a Ursula Le Guin, ela vai dizer que ela ficou muito feliz quando os antropólogos, é isso? Quando se descobriram que, na verdade, a história da humanidade não começa com flechas e caçadores, começa com coletores. E onde tem... e aí ela vai dizer dessa bolsa que a gente vai carregando e colocando coisas. E ela faz uma comparação entre a narrativa do herói, que tem uma seta, um sentido, e a narrativa em que o herói não é o centro. São outras formas de narrar o mundo, em que a gente vai coletando várias coisas que saem dessa lógica. Esse texto da Ursula Le Guin, para mim, ele é fundamental nessa discussão. Por quê? E aí agora eu vou fazer a ponte com o Jabuti, os homens e o Byung-Chul Han. Um texto é considerado bom pelos cânones quando ele é universal. E naquilo que eu entendi, dentre as muitas coisas que o Byung-Chul Han está falando, algumas eu concordo, mas o que eu sinto dele é que, na verdade, a crise da narração dele é a crise da narrativa universal. É essa narrativa que não existe mais. Mas eu tenho a impressão de que ele está encerrado lá no norte global e ele não conhece outras, ou se nega a conhecer outras narrativas. E olha que triste. Ele acha que só, ele está chateado porque é essa narrativa que está em crise. E ainda bem, porque a linguagem das mulheres, por exemplo, elas não necessariamente funcionam na linguagem do universal. E isso é muito sério, porque a gente tende a achar que o que é bom é aquilo que fala do universal. E não. Existe uma singularidade. Quando a gente vai para os textos de origem indígena, com os textos de origem dos povos originários indígenas, africanos e outros, né, da periferia, se a gente pega o Islã, por exemplo, é sempre esse lugar do é bom, mas não é o cânone. Por quê? Porque não é universal. E o mais bonito do contemporâneo, na minha opinião, apesar de todos os problemas, apesar de estar tudo fodido, desculpa, apesar de estar tudo complicado, é justamente a singularidade. E o Byung-Chul Han fala uma coisa, né, que as narrativas conectam. A palavra, nós somos feitos de palavra, isso é uma coisa que o Mangel fala, que o Agamben fala, esse também é meu livro preferido no universo. Nós somos feitos de palavra, não tem jeito da narrativa acabar, porque na verdade nós somos seres narrativos. O que vai mudar é a forma como a gente narra. E aí está saindo da lógica do universal. Tá, se está saindo da lógica do universal, por que que a maior parte, né? Porque nós não somos escolhidas, as mulheres? Porque falta qualidade literária? Não. Porque, primeiro, quem decide, né? Quem são as pessoas que estão escolhendo? A maior parte são homens ou são mulheres que funcionam dentro da lógica do universal, como aquela tradutora que disse que Helena Ferrante não tem forma, é só conteúdo. Enfim, falou um monte de bobeira. Na minha opinião, ela tem direito à opinião dela. Se a gente funciona só pela lógica do universal, aí não vai ter mesmo. E outra, como existe uma crise, então, dessa narrativa universalista, né? Quem está nesse barco vai fazer de tudo para ele não afundar, reforçando aqueles que ainda funcionam dentro dessa lógica, que são os homens brancos. Então, é óbvio que... eu já sabia, antes de sair a premiação do Jabuti, eu já sabia
que os premiados seriam homens. Por quê? Porque é assim que funciona, é a lógica, é o cânone. Só os homens escrevem bem. Os homens supostamente, as mulheres supostamente não escrevem bem. Elas estão dentro da lógica, elas não obedecem ao cânone. E aí, por exemplo, ai, mas e Clarice? Gente, eu estava falando sobre isso ontem com as minhas alunas. Clarice, há 20 anos, quando eu fiz faculdade, ela era considerada uma literatura menor. Hoje em dia que tem, nossa, Clarice. Mas na minha época, não. Na minha época ela era de faculdade, a gente não estudou Clarice. Por quê? Porque era considerada literatura menor. Imagina, era uma literatura feita por mulheres. O que vocês precisam entender é que as mulheres precisam chegar nesses lugares para que elas possam iniciar as pesquisas. Então, hoje a gente sabe que tem mulheres que publicaram lá no século XVII, no século XVIII. Por quê? Porque tem mulheres que chegaram na academia e foram pesquisar, foram atrás dos documentos. As mulheres precisam chegar aos jurados, elas precisam ser jurados, para elas poderem também autorizar outras vozes. Ou os homens que estão nessas premiações precisam rever o que eles chamam de boa literatura. É isso, eu falei pra caramba, não sei se eu vou conseguir editar e diminuir isso, mas essa foi minha contribuição para essa discussão enorme. Foi uma aula. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado.